aba de tudo. Todo mundo aqui com cara de sono, exceção do Nirtão. Dia O 13, Nirtão, né? o Nirtão não, o Nirtão tá com essa cara toda parecendo um menino aqui do nosso lado, né? E esse aqui é o mouse, né? Ao meu lado também está aqui essa figura exponencial, esta que é a extensão da minha alma, a extensão do meu corpo, a minha tromba, Bruna Silva Arantes Savenhago. Tromba porque eu sou elefante, Nilton. Então, o elefante não faz nada sem a tromba dele. Tá certo, Tudo que ele perfeito. faz é pela tromba. Eu não faço nada sem a minha tromba. Tá certinho. Bom, gente, hoje estamos recebendo aqui a visita deste grande cirurgião. Acaba de ganhar um prêmio, né? Da Comissão Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É muito importante para a Olímpia. E ele que esteve aí, passou por uns perrengues totais, aí teve um problema, esteve do outro lado, né? Ele sempre esteve na escrivaninha, no consultório, do lado do médico. Aí ele teve que passar para o outro lado, do paciente. Então, ele vai contar para a gente todas essas experiências que ele passou um mês fazendo tratamento. Foi um pequeno tumorzinho, né, Nilton? Que teve. E teve que tirar. Explica daqui a pouquinho, a hora que você achar necessário, eu explico. Isso, explica, com certeza. Mas a Nilton está só fazendo um enunciado aqui, balanço geral. E o Nilton também, que, é claro, né? Ele também é esse cara que se preocupa com o Olímpia, um cara que sempre esteve aí ligado aos principais problemas de Olímpia, ligado à Santa Casa, principalmente, que é a paixão da vida dele, né? Sem ela, e eu acho que o Nilton tem um piripaque, porque onde é que ele vai fazer cirurgia, né? Exatamente. O homem não vive sem ficar pondo a mão dentro do nosso corpo, esse é o problema. Ele gosta de enfiar a mão lá dentro do nosso corpo, não tem jeito. O vício, hein? É pior que cocaína. O vício, viu? Bom, tem bom dia aí, filha? Do Paulo de Tarso Dobbs, Josilene Carvalho. Bom, Nilton, e aí? Vamos primeiro um bom dia pro pessoal aí e tal. Vamos falar primeiro do prêmio, né? Falar da coisa boa, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes, né, Arantão? Eu fico feliz em estar do teu lado, fico feliz em estar ao lado da Bruna, que é uma extensão da minha filha aqui. Mais feliz ainda em estar em Olímpia, em pleno gozo de saúde, né? Na verdade, não foram 30 dias, não. Foram mais, né? Foram 90 dias nessa brincadeira de vai e volta. E que sirva de lição para os homens, né? Uhum. Principalmente, claro, a prevenção é tudo na vida. O PSA é uma proteína, é um antígeno que detecta alguma coisa na próstata. É a coisa mais fidedigna que existe dentro da medicina, é o tal de PSA, né? Ele é um antígeno prostático específico. Então, se você tiver qualquer coisa na próstata, ou inflamatório ou tumoral, ele sobe. Quando ele sobe, você tem que ter a diferenciação, se é tumor ou se é uma prostatite, uma infecção, alguma coisa assim. Bom, todo homem, a partir de 40 anos de idade, deve fazer 2 exames que são fundamentais. Esse PSA, anualmente, e o toque retal. Anualmente também? Anualmente. Então, todo mundo confunde assim, eu fiz o PSA, eu fiz o exame de sangue. Bom, nem sempre esse PSA sobe quando tem tumor, nem sempre. Então, por isso é a importância do toque, porque às vezes o PSA está normal, mas o toque está anormal. Aí você complementa. O toque é porque o cara percebe o tamanho da próstata, né? O tamanho, a textura, se ela está molinha, se ela está endurecida, se tem algum nódulo ou não, tudo isso daí. Isso é fundamental. Não adianta você fazer um ou outro isoladamente. Você tem que fazer isso daí. Então, a partir de 40 anos de idade, todo homem deve fazer isso daí. Não é verdade? É como se fosse um Papa Nicolau da mulher, uma mamografia da mulher. É a chance de se prevenir que você tem. Agora o homem tem muito homem que tem, vamos dizer assim, preconceito, né, Nilton? Mas isso daí é da nossa educação, né? Uhum. Bom, mas se você for de uma família que tem um pai, um primo, um tio, que tenha um câncer de próstata anteriormente, então é melhor que você comece mais cedo um pouco, com 30 anos de idade. Ave Maria! É interessante isso, porque existe uma tendência familiar. Tem famílias que todas as pessoas acabam apresentando, porque na verdade o tumor de próstata é um tumor do envelhecimento. Bom, o que aconteceu comigo? Eu vinha fazendo esse acompanhamento e de repente o meu PSA subiu. Ele subiu, é claro, eu então fui, eu tenho um urologista amigo meu, Dr. Homero Bruschini,
há 30 anos a gente é amigo lá em São Paulo, nos cursos de cirurgia, isso, aquilo, e nós fomos lá, e ele resolveu observar e repetir daí 3 meses. Daí 3 meses, de 5 foi para 7. Quer dizer, opa, alguma coisa estranha está acontecendo. Qual que é a taxa normal? Depende, tem laboratório que é 2, tem laboratório que é 4. Bom, o meu subiu. Bom, o toque estava absolutamente normal, uma próstata pequena, isso, aquilo, tal. Mas o PSA subiu. Então nós fizemos uma ressonância magnética. E nessa ressonância foi detectado um nódulo de 1,5 cm chamado BIRADS 4. Quando é BIRADS 4, é altamente suspeito para câncer, e você tem que fazer a biópsia. Fizemos a biópsia, não deu outro, deu um tumor. Só que aí que eu queria explicar para todo mundo que o diagnóstico precoce é importante. Você tem a próstata, ela tem uma cápsula fininha que envolve ela como se fosse uma película. Depois disso tem os nervos e tem os gânglios. Quanto mais o tumor tiver dentro da próstata e só dentro da próstata, a chance de cura é 100%, né? Perto de 100%. Se ela já invade essa cápsulazinha, pode ser que algum linfático, alguma célulazinha escape e te traga problema. Aí você tem já um tumor um pouco mais avançado. E se você deixar, por exemplo, você tem um tumor, como você não sente nada, não te dá dor, não dá isso, não dá nada. O tumor do próstata não dá nada, você não sente nada. Aí o que acontece? Se ele for muito avançado, pega os gânglios da pelve. Aí já é um tumor avançado. Então, a cada um desses itens que for acrescentando, diminui a sua chance de uma cura total. Uhum. Bom, o que acontece? Você tem a cirurgia e tem a radioterapia como tratamento. A cirurgia por robô, você tem uma chance de cura igual à da radioterapia, como toda cirurgia, só que você tem 25% de chance de você ficar impotente e incontinente. Né? O que é incontinente? Incontinente, você não consegue segurar a urina. Esse é o grande problema da cirurgia. Esse é o grande problema da cirurgia. Porque você opera 100, 75 vão estar bem, mas 25 vão ficar incontinente. E se você tiver nesses 25? Não existe nada mais desagradável que uma incontinência. Quer dizer, você ficar ali com aquele cheirinho de urina, isso, aquilo. E a incontinência, sim, ela pode ser uma incontinência pequena, né, que você põe um lencinho ali, mas ela pode ser uma incontinência grande. E hoje tem a radioterapia, né, que ela é modulada, porque antigamente era uma radioterapia chamada de campo aberto. Você metia a irradiação ali, mas pegava bexiga, reto, o que tinha na frente ia pegando. Aí você tinha as coisas, você tinha a cura, mas você tinha retite, cistite actínica, enterite, quer dizer, inflamações naqueles órgãos que estavam lá. Hoje você tem a modulação, quer dizer, você recebe uma carga maior só ali na próstata. E o índice de cura é exatamente, talvez um pouco menor do que o da cirurgia. Eu tive um problema. Eu tinha feito cirurgia anterior no meu abdômen e tem uma tela aqui, porque formou uma hérnia. Então, a cirurgia estava, mesmo que eu quisesse fazer a cirurgia, estaria absolutamente contraindicada. Então, eu fiz a radioterapia. São 26 sessões que eu fiz, era 20. Mas ele falou, Nilton, vamos estender um pouco mais, pegar os gânglios também, isso aqui, embora o tumor seja... Né? E tem um índice chamado índice de Gleason. Quando você faz a biópsia, vem um índice chamado Gleason. Ele varia até 6, depois 7, 8, depois 9, 10. Até 6 é um tumor assim, altamente responsivo ao tratamento. E eles fazem o que se chama bracterapia. Eles colocam umas agulhinhas dentro da tua próstata, via retal, e essas agulhinhas têm irradiação. Então, eles têm lá no Sírio-Libanês 1.200 casos com 100% de cura. O Gleason até 6. De 7 a 8 é um tumor um pouquinho mais resistente tanto à cirurgia quanto à radioterapia. Né? Então, entram outros fatores, o tamanho do tumor, o PSA, uma série de coisas. Né? E você pode fazer também ou a cirurgia ou a radioterapia. E o 9 e 10, aí já é um pouquinho mais complicado, talvez tenha que fazer uma cirurgia com radioterapia associada. Eu não entrei em discussão com os médicos lá sobre o 9 e 10, porque não era o meu caso. Né?
Bom, mas de qualquer forma, eles fazem também uma medicação chamada Zoladex, que é uma hormonioterapia, para não deixar essa próstata crescer e diminuir. Se ela diminui, a radioterapia é mais intensa, pega mais ainda, diminui mais ainda, né? E depois você vai fazer o controle de PSA para isso daí. A expectativa de cura é muito grande. A biópsia da próstata é feita pelo reto. E depois de 20 ou 25 dias, eu comecei a ter uma dor a urinar intensa, tive que voltar para lá. Na verdade, quando você passa a agulha pelo reto, o que o reto tem? Fezes. O que nas fezes tem? Uma bactéria chamada Escherichia coli. Então teve uma translocação da próstata para a bexiga e eu tive uma infecção urinária multiresistente. Tive que ficar 10 dias internado tomando antibiótico. E hoje já se desenvolve uma outra via para biópsia, que é a chamada transperineal. E veja como o limpo é importante. O filho do Dr. Roberto Sasdelli, Betinho Sasdelli, aqui, amigo nosso, ele é que está fazendo em São Paulo essa biópsia transperineal, que é mais segura porque não leva infecção. Quer dizer, um olimpiense. Então, eu quero parabenizar aqui o Dr. Roberto Sasdelli pelo filho, porque é brilhante. O menino é brilhante mesmo, está lá no top desse pessoal que cuida de próstata. Muito bem, aí tudo bem, fiquei bom, fiquei o celular não para, isso daqui tudo bem. Mas já descobriram que ele está em Olímpia. Descobriram. Aí, o que acontece? Fiz o tratamento, vim normal, depois da radioterapia fiquei 20 dias trabalhando normal, depois voltei normal, e um belo dia, né, então, eu acordo e falo, nossa, mas que falta de ar que eu tô, não conseguia vir o ar, não vinha o ar. Mas eu media a saturação do oxigênio, tudo normal. Fui lá, chamei o Zé Carlos, falei, Zé Carlos, eu não estou legal, estou sentindo uma falta de ar, o ar não vem. O Zé Carlos foi lá, me examinou. Zé Carlos Ferraz. Ferraz, é como o irmão meu, nós trabalhamos 46 anos juntos. E fez tudo, falou, Nilton, eu tô achando que isso daí é um pouco de ansiedade, mas eu tô tranquilo, pô. Nem lembro, não lembro mais nada disso daí. Fez eletro, vou te dar aqui um tranquilizantezinho, isso daí é depressão, tal, tá bom, tal. Fui para casa, daí a pouco o ar não vinha, rapaz. Eu ia lá de novo, falei, eu vou ficar no centro cirúrgico. Porque no centro cirúrgico vamos dizer assim, é minha segunda casa, se não for a primeira, né? É o calmante dele. Aí lá é o calmante. Aí eu conversei e tal, nada de melhorar. Liguei pro Fábio, meu filho. Falei, Fábio, sobe aqui que eu não tô bem. Começa a te dar um pouco de desespero. Né? E o Fábio foi lá e disse, pai, você não encontra nada no senhor, tá tudo normal. Tal. Tá bom, tomei lá um Diampax 2,5, fui para casa, deitei, acordei no outro dia, parecia que estava melhor, daí a pouco começa de novo. Puxava o ar, não vinha. Aí eu chamei o Zé Carlos, Zé, por favor, fica perto de mim aqui, né? Aí o Zé Carlos chamou o Dr. Roberto José, também os dois, examinaram, vamos fazer uma tomografia disso. Bom, me reviraram aqui. Nada. Nilton, você está aí com algum problema aí emocional. Mas como emocional? Né? Não sinto nada. Eu? Cirurgião, acostumado com a morte, como é que eu vou ter isso? Aí, tomei de novo um outro valiozinho, dormi, no outro dia acordei assim, falta de ar, fui trabalhar, falei, não, isso eu vou trabalhar, que isso daí vai passar. Mas olha, foi um dia horrível. Não vinha o ar. E falei, eu vou tomar um banho quente, tomar um outro Diampax, que eu vou dormir, vou me sentir bem. Quando eu deitei para dormir, falei, eu vou morrer. O ar não tá vindo, vou morrer. Ai, que desespero. Desespero. Você imagina, você tá afogando. Liguei para o professor Samir, que são os meus amigos lá que eu faço. Samir, você falou, Martinez, venha para cá, porque se você está sentindo mal desse jeito, você tem um câncer de próstata, você fez radioterapia, vem para cá. Fui lá, saí 8 horas da noite, cheguei 1h45 lá. Ele já tinha deixado um esquema montado lá. Fiz tudo o que você imaginar, até uma cinecoronariografia para evitar um evento cardiológico e tal, e vou te dizer, graças a Deus eu vou viver mais se for dependendo da corona, uns 50 graças anos. Graças a Deus. Vai ter que te aguentar, né, então. O povo de Olímpia agradece. De infarto não vou morrer, porque eu não tenho nenhuma placa nas coronárias, graças a Deus. Bom, em suma, aí me explicaram o seguinte, 2 coisas. Eu estava tomando um remédio para dor, né, quando eu estava com aquela infecção.
E esse remédio você tem que desmamar, você tem que ir tirando aos poucos. Eu não senti nada, tirei tudo de uma vez. Vem o quê? Abstinência, né? É igual como você está com uma droga, com cigarro, isso, aquilo, você sente falta. E síndrome pós-trauma. Eu fui ler o que é essa síndrome pós-trauma. É o seguinte, quando você passa por essas coisas, quer dizer, câncer, embora eu seja médico, que seja que o meu tipo de câncer é curável, isso, aquilo, mas câncer assusta qualquer um. Com certeza. E eu fui pro outro lado. E eu não falei para ninguém que eu tinha câncer. Eu ouvi do médico, você tem câncer. Né? Se postou como paciente, né? Isso, quer queira ou quer não queira, que dá um baque, até você saber a extensão, como tá, como não tá, né? Então, essa síndrome pós-trauma, o seu subconsciente desperta algumas reações. Olha que interessante, Arantão. Ansiedade, algumas vezes depressão, pânico e algumas vezes uma agressão a tal ponto do indivíduo até cometer homicídio. É verdade. A gente não acredita, eu também não acreditava nisso aí, né? Então o que aconteceu? Fui para lá, fizeram tudo que tinha que fazer, conclusão da história. Nada, né? Fizeram ecocardiograma, Doppler das pernas, esse não tinha embolia, tudo. Bom, conclusão, me deram um ansiolítico, 2 dias depois eu não tinha mais nada, como não tenho mais nada até agora. Então, quer dizer, eu aprendi uma coisa, é um aprendizado. Quando a pessoa reclama para você como médico, eu estou sentindo uma falta de ar, falando, isso é nervoso, aquilo, não adianta você dar só o remédio, precisa conversar um pouco mais. A pessoa precisa entender que você, como médico, está do lado dela, que você é a muleta dela. Foi o que eu senti lá. O médico entrou e me explicou. Uma coisa é doença ansiolítica, ansiedade, doença, depressão. Essa é doença. Essa precisa de um tratamento com psiquiatra, isso, aquilo. E a minha resposta foi uma resposta a um trauma. E esse trauma não precisa ser cirurgia, nada. Se você perde um filho, se você, por exemplo, é um indivíduo estabilizado na vida, de repente perde tudo, fica pobre. E olha só, se você ganha na loteria, de pobre passa a ser milionário, você pode ter essa síndrome também, né? Porque é uma mudança. Não é só para coisa ruim. Não é. Isso daí, na verdade, é uma resposta, é uma coisa diferente da doença. Tanto que eu falei, eu vou precisar tomar essa medicação, que é 0,25 de clofazolã, é uma água com açúcar, mas para mim, que nunca tomei, 70 anos, nunca tinha tomado nenhum comprimido para nada, para pressão, para nada. Então, 0,25 é uma aguinha com açúcar para qualquer um, para mim, surtiu efeito. E eu falei, eu vou precisar tomar isso o resto da vida? Não, daqui 3 ou 4 meses nós vamos desmamar. Agora, Nilton, nós vamos desmamar. Não é tirar de uma vez, viu? Então aprendi isso daí, né? Então, bom, primeiro eu tenho que agradecer a população de Olímpia das orações, né? Dos recados que eu recebia via WhatsApp, né? Da Santa Casa, das enfermeiras, de todo mundo, dos colegas. Em suma, eu me senti muito amado por Olímpia, né? E isso também me fortaleceu. Com certeza. Né? E eu não vi a hora de chegar em Olímpia, porque aqui é o meu lugar, pô. A tua casa, né? Sim, essa cidade aqui, para mim, é igual a cocaína, viciou, exatamente. Então, eu me senti muito fortalecido, né, de ter me sentido amado, né, de tantas pessoas se preocupando, me ligando, força, nós estamos sentindo sua falta. Então, isso me deu uma força enorme, né? E agora que eu estou aqui, que eu já cheguei, aí eu falei, bom, vou tirar 4 dias da praia, que fazia uns 15 anos que eu não ia para a praia. Fui lá com a família, reuni todos os filhos, graças a Deus e tal. Agora estou inteiro de novo. E já à tarde, hoje, já tenho cirurgia para fazer. Nós já vamos começar, né? Mas isso não parou, né, Nilton? O tempo que você ficou lá no hospital, conta essa história também. Eu tinha que fazer radioterapia. Você imagina, eu aluguei um apartamento em São Paulo, ia ficar eu e a Marina. O dia inteirinho sem fazer nada. Né? Então, o que eu fiz? Eu marquei a radioterapia para as 4, 5 horas da tarde. E eu ia no Hospital das Clínicas, na terceira clínica de cirurgia dos meus amigos, entrava às 7 horas, entrava em todas as cirurgias, visita no pronto-socorro, visita. Isso, o que aconteceu? Eu trabalhei o tempo inteiro, aprendi muita coisa lá, ensinei muita coisa também, porque lá eles têm tudo, aqui a gente não tem tudo. Tem que se virar. Então a gente mostrou a tática, mostrei um filme meu, um daqueles filmes que eu ganhei em primeiro lugar no Congresso Paulista, eles ficaram encantados. E isso também me fez não ficar pensando em besteira, quer dizer, eu entrava às 7 horas, saía 2, 3 horas,
tomava um lanche e ia fazer radioterapia, né? E a esposa, a Marina, ela ia com a minha filha que mora lá. Mas por que eu não fiquei na minha filha? Porque a minha filha mora no Morumbi. Você vindo do Morumbi até o hospital é naquele trânsito de São Paulo. Qual que é o hospital que você fez? Sírio-Libanês. Sírio-Libanês, né? E para você vir do Morumbi até lá é 2, 3 horas. Pô, São Paulo não é horrível. fácil. Então, eu aluguei um apartamento que dava 10 minutinhos, tanto do Hospital das Clínicas como do Sírio-Libanês. Então, e o pessoal da terceira clínica cirúrgica, que são os meus cirurgiões de trauma, meus amigos, que fazem tudo lá quando eu preciso de alguma coisa, nossa vida, a festa que eles fizeram quando eu ia lá, eles faziam questão, me chamavam na outra sala, Martinez, vem ver isso daqui, não sei se você viu isso, Martinez, isso aqui. E no fim, eu apresentei um filme e eles me aplaudiram de pé, até por um respeito, você está entendendo? E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, putz, grila, quer dizer, eu sou também amado, né, pelo top dos cirurgiões do Brasil, pô, né? Samir Hasdan, Dário Birulini, Roberto Saad, essa turma, Gustavo Parreira, Roberto, mas uma turma assim que me trataram como se fosse irmão deles, né? Isso daqui, assim, você vive fazendo amizades. E tem uma coisa, Arantão, que fala assim, os parentes nos impõem. Esse é teu irmão, esse é teu primo, tua prima, teu tio, tua tia. Tudo bem, gosto ou não gosto, Agora, os amigos nós fazemos. Com certeza. E os amigos, velho, é amigo do coração, você agulha no palheiro, você conta. Com certeza. É isso daí. Não tem dúvida. Então, essa foi a minha trajetória. Agora, eu volto em março para fazer o PCR, fazer os controles, mas eu estou absolutamente sintomático. Me fizeram um toque e falaram, doutor, isso daí você não morre não, desapareceu tua próstata aqui. Então, quer dizer, todos os fatores de prognóstico bom para que eu fique curado. E também não penso mais nisso. Acabou, a história está morta. Mas qual a grande lição que fica de tudo isso, Nilson? A lição do humano, a lição São duas lições. Primeiro, você tem, através desse seu programa, aos homens, né? A todo mundo que tem que fazer prevenção, mas eu estou me dirigindo aos homens porque o homem é que tem próstata, a mulher não tem próstata. A mulher é a mamografia e o Papa Nicolau. Né? Mas o homem, faça isso, não tenha vergonha, porque diagnosticou precoce, curou. Diagnosticou tardiamente, é um problema. Você vai ter que fazer químio, rádio, cirurgia, complicou. Então, essa é uma lição. E segundo, a lição humanística, né? Não existe o super-homem, não existe o super-cirurgião, não existe nada disso. Existe o ser humano. Seja médico, seja advogado, dentista, jornalista, tem uma hora que você funciona como um transformador. Você vai recebendo energia, de repente o fusível, pum! Foi o que aconteceu comigo. O fusível, pam, de repente eu estava lá. Um curto-circuito com pânico e ansiedade, que é uma coisa que jamais eu imaginaria que fosse acontecer comigo. Com certeza. Quando eu tomei conhecimento de um médico chamado Juscelio, lá um clínico, e tem mais, viu, Arantão? Eu falo isso porque, até com emoção, nenhum dos colegas me cobraram nenhum tipo de honorário. Foram colegas, médicos mesmo, em respeito a que os outros falavam de mim. Ó, é um cirurgião do interior, você entendeu como é que é um negócio assim? Foi fantástico. E eu aprendi isso com eles, né? Que não existe super-homem, não existe ninguém. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis, mas que um dia chega. Né? E também aprendi a diferença do que é doença, ansiedade, doença, depressão, e do que é a reação, depressão, reação, ansiedade, reação, pânico. São coisas distintas que todos nós estamos sujeitos a isso daí. Mente sana, incorpore sano. Esse é o Mas não tem mais. Hoje, se Deus quiser, já vou para a academia à tarde também, fazer exercício. Preciso trabalhar, preciso fazer exercício. Amanhã já tem aula de inglês. E passando da casa não vai começar, porque ele já foi, né? Ele já chega lá. Chega lá, primeiro lugar que ele vai lá. Vou dar um abraço a todo mundo. Viu? Nilton, a questão toda é o seguinte, né? A sua vida, ela foi um eterno aprendizado, né? Desde que você saiu da faculdade, eu acho que você passou um ano sem ler algum livro? Nunca. Você passou algum ano sem ir a algum simpósio? Olha, eu diria para você que eu não passo nem um dia sem estudar. A vida nem um dia, esse porque, que sirva de exemplo para qualquer profissão. Porque eu vou dizer para você, a medicina é assim, ela está tendo uma evolução tão violenta, e ela está começando a se imiscuir com a engenharia. Hoje, equipamento é fundamental, né? E você vê N coisas diferentes, né? Você vê, por exemplo, eles desenvolveram agora, eles pegam uma célula sua
colocam um vírus que tem vamos dizer assim, que tem afinidade para aquele determinado tumor, colocam nesse vírus a quimioterapia e injetam em você. Onde o vírus vai? Na célula, no tumor. tumor. O que ele tem? Quimioterapia. Então, quer dizer, a coisa está numa evolução. E assim, como você é do interior, nós fazemos aqui muita cirurgia na Santa Casa com índice baixíssimo de complicação, né? Mas você vai ver no seguinte, tem muita coisa que você não vai ter condição de fazer nem aqui, não vai ter condição de fazer em Rio Preto, nada, isso, aquilo, mas você tem que saber isso para numa discussão você não passar por um idiota, esse cara é do interior, não sabe nada. Quer dizer, quando eles começam a falar nisso, quando eles começam a falar nisso, você começa, não, é isso, esse cara não é bobo, esse cara sabe, eles passam a te respeitar, né? Ô, Nilton, mas veja bem, se a gente tem algumas pesquisas, alguns estudiosos que dizem que a grande parte, ou 70, 80, não sei qual o percentual, das doenças são de origem psicossomática, ou seja, tudo se originaria da questão da mente, né? Da mente, tudo se originaria na mente. Porque, para começar, quando a gente sente dor, por exemplo, em relação ao animal, o cachorrinho é atropelado, ele acabou de ser atropelado, daí 1 minuto ele já sai e não tem mais dor nenhuma, porque ele não fica imaginando essa dor. Nós imaginamos tudo isso. Aí nós temos depressão, nós temos uma série de coisas que os outros animais não têm. Bom, então, partindo desse conceito e partindo do conceito que você está dizendo agora, que a medicina ela está se mecanizando, né? Ela está, vamos dizer assim, avançando tecnologicamente, e ela corre o risco também de o médico ser uma profissão no futuro que possa, por exemplo, um advogado, por exemplo, não vai ter, vai ser substituído pela máquina. Isso já é crente, já é só naquilo que não tem jeito, né? Mas tudo aquilo que a máquina pudesse substituir, a inteligência artificial, que isso é que ela não erra, né? Nós temos a capacidade, nós como temos pulsões, temos impulsos, temos sentimentos, temos um monte de coisa, a gente acaba errando mais, e a máquina não, a máquina ela faz, o índice de acerto dela é muito maior. Você acha que a medicina vai caminhar para isso, vai deixar de existir? Eu tenho a impressão que uma coisa nunca vai deixar de ser, que é aquilo que a grande lição também que você aprendeu, que eu sei, que é a questão do tratamento da empatia, daquele contato, daquela coisa de você ouvir, da solidão que cresce cada vez mais quando, né? Mas primeiro, não vai responder nada não. Bruna, vê se tem bom dia. Tem bom dia da Deise Neves. Gustavo Tonelli, um abraço para o grande Dr. Nilton. Eduardo Ferreira, bom dia. Complexo. É absolutamente diferente de tudo. Então eu acho que assim, para a medicina, em algumas áreas, principalmente nessas áreas de imagem, isso, aquilo, tudo bem, né? Pode ser até que ou desapareça ou tenha uma função menor. Mas para a grande maioria da medicina, não. Até porque a relação médico-paciente, se ela desaparecer, desaparece a medicina. Bom, Nilton, agora comecei a fazer a faculdade de psicologia, fui expulso da faculdade. Mas você é um cara bom, você não é. Você não é crítico, você entende? Não sou crítico de jeito nenhum. Quem falou? Aí, o que aconteceu? Aconteceu simplesmente, Nilton, que eu fui fazer psicologia. Certo? Fiz 2 anos de psicologia. Aí, o que aconteceu? Eu achava que a psicologia seria a ciência do futuro, por causa das condições que a gente tem, por causa da situação, né? Situação de globalização, situação da tecnologia também, porque se você for avaliar a tecnologia, o que está acontecendo? Ela está transformando o sujeito num solitário. Né? Solidão. Você vê o cara com a namorada no bar, e ao invés dele tá no ar, filho, tá ao vivo, tá no Facebook, tá, né? Ao invés dele tá namorando, fazendo aquele afago, aquela coisa, o cara tá no WhatsApp, tá no Facebook, na família tá também, no Instagram, na família também. Antigamente você sentava a família toda para almoçar, era o momento do filho conversar com o pai, mãe. Agora você senta, tá todo mundo no WhatsApp. Realmente você tem razão. Nós acabamos sendo lobos solitários, né? Você agora ficando em solidão. O que me diz é o seguinte: ora, se o problema é a solidão, o grande problema da humanidade já é hoje, vai passar a ser a questão de mente sana e corpo sano, depressão, ansiedade, angústia, é isso que vai causar, é um grande mal do século, está na mente mesmo por causa dessa solidão.
E aí, você acha que você vai mudar alguma coisa no seu dia a dia? Porque eu comecei a perceber que os médicos acabaram suprindo em muito a função que seria do psicólogo, do psiquiatra. Porque ele tem que ouvir, né? Claro. O velhinho vai lá no teu consultório e está com problema de bexiga, mas ele vai contar um monte de história para você. Não é? É isso. Até ele chegar naquilo que você quer. Às vezes você só precisa de uma pessoa para ouvir, né? Mas você sabe o que acontece, Arantão? Com esse problema da socialização da medicina, né? Vamos assim, é muita gente. E você, num pronto-socorro, por exemplo, é muita gente. E você não tem tempo suficiente para tirar aquela história como se fazia antigamente, Dr. Valdemar Lopes Ferraz, aquela turma antiga que conversava. Eles curavam. 80% da cura na conversa. Era psicoemocional, era na conversa, né? Você falava, faz um chá de batata 4 horas da manhã, né? Ele curava. É verdade. O chá de batata é bom, hein? É verdade. Eu conheço uma história do Dr. Valdemar, ele foi numa casa e a esposa, descontada pelo marido. Sim. A esposa provavelmente tinha algum problema assim, de ansiedade, isso, aquilo. E o Dr. Valdemar, dizem os mais antigos, que ele tinha uma relação médico-paciente fantástica. Diz que ele foi na casa e falou, não, a senhora vai sarar. Teria que tirar água do poço, isso é verdadeiro, foi contado. Tal hora, mas não pode atrasar. Diz que tal hora lá de madrugada, o jeito foi e tirou água do poço. Aí fez lá o chá de não sei o que, como sei o que, aí tomar tal hora. A mulher sarou. Por quê? Ela confiou cegamente naquilo que o médico tinha dito. Então, o que eu aprendi disso também é o seguinte, alguns pacientes meus, eu vou jogar, talvez no mesmo dia ou no outro dia, num horário mais tarde, porque depois das 5 horas, se eu ficar 1, 2, 3 ou 4 horas a mais no consultório, não me atrapalha a vida, para poder conversar um pouco mais, né? E eu estou vendo se eu faço online um curso de psiquiatria. Que é uma especialização, no teu caso. Né? Seria uma pós-graduação. Eu vou procurar isso com calma, por 2 motivos. Primeiro, para entender o que aconteceu comigo. Né? Porque eu achei que nunca fosse acontecer um pânico, uma ansiedade, a ponto de causar sintomas. Né? E segundo, para saber como lidar com alguns doentes que são mais rebeldes àquilo que você fala. Porque essa psiquiatria pode te ensinar outros caminhos que você não conhece. Então eu estou pensando seriamente nisso, fazer online, tem esses cursos online. Eu não digo para ser um psiquiatra, porque eu gosto da cirurgia, mas para entender melhor as pessoas. Entender melhor o ser humano, né? Eu tive do outro lado. Né? Quer dizer, o médico me entendeu, né? Tanto que me entendeu que me curou, né? O grande macete, por exemplo, eu fui fazer... Bom, eu comecei a estudar filosofia, eu tinha 15 anos, 16 anos, mas eu fui fazer filosofia já tarde, né? Mas a grande área da filosofia que me interessa, né, é justamente o comportamento humano. Né? Porque ela tem uma abordagem diferente da psicologia. Por isso que em 1995, coisa assim, eu fui fazer psicologia. Porque eu achava que a minha questão é o comportamento. O meu grande objeto de estudo sempre foi o ser humano. Né? E hoje, por incrível que pareça, você sabe disso, né? Eu estou estudando o amor incondicional. Esse é o meu objeto de estudo. Estou tentando achar as respostas lógicas para o pensamento, né, do amor incondicional, que foi o tal do Henry. Né? E aliás, quando eu converso com você, né, você sempre fala, né? Você fala, doutor, perdoa todo mundo, isso aqui, larga a mão disso, viva feliz. E aí você começa a fazer esse experimento, você vive melhor mesmo. Com certeza. Vive melhor. Bom, vamos falar do prêmio? Vamos agora, porque a primeira pergunta era o prêmio, né? Meia hora não falamos, 46 minutos nós não falamos do prêmio ainda. Você já está no ar, no Facebook e no YouTube. Tá bom. Bom, é o seguinte, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para você fazer parte dele, você tem que ser um cirurgião credenciado. E eles fazem uma avaliação. E esse Eurico Branco Ribeiro foi um... É o nome do prêmio. Do prêmio. Ele não era ligado à universidade, mas ele foi assistente do Montenegro, aquele que fazia aquelas gastrectomias, isso, aquilo que ninguém fazia na época, só o doutor Custódio que aprendeu com o Montenegro isso daí. E ele era ambidestro, quer dizer, ele operava com a direita, com a esquerda, isso, aquilo, mas ele era meio que você, meio psicólogo, meio escritor, tá entendendo? Ele tem várias coisas. E ele fundou várias casas de repouso, de atendimento a pessoas abandonadas. Ele foi uma pessoa humana fantástica, né? Então, o que o Colégio Brasileiro falou? Olha, tem muito cirurgião bom por aí que não está ligado à universidade, né?
E como que, por exemplo, você pode largar a Olímpia para fazer para São Paulo, ficar 15 dias lá, para depois... Então, tem cirurgiões muito bons no Brasil e no interior que não estão ligados à faculdade. Como o Eurico não estava e foi um exemplo de cirurgião, esse prêmio é dado àqueles cirurgiões que se destacam, que têm publicações, que têm técnicas próprias, tudo isso daí. E tem outros prêmios, como o Montenegro, da Ercotite, que são para cirurgiões e para especialistas que estão militando dentro da universidade. Bom, esse ano o Colégio Brasileiro fez uma seleção de 10 médicos do estado de São Paulo e o meu nome foi citado por um professor da Escola Paulista de Medicina. O Martinez, a gente vê ele em todo o congresso, ele apresenta casos, documenta filmes, isso, aquilo, eu vou indicar o nome dele. Quando ele indicou o meu nome, foi por unanimidade, todo mundo ali me conhecia. Não, esse merece, né? Então eles vão me dar dia 1º um prêmio que, para mim, coroa a minha existência como médico, como cirurgião. Quer dizer, puxa vida, você ganhar um prêmio do Colégio Brasileiro... E o trabalho que você fez em Olímpia, né? Porque você desenvolveu toda essa técnica, toda coisa aqui em Olímpia. Aí vem o que eu ia te dizer agora. Eu tenho que agradecer esse prêmio às meninas da Santa Casa da limpeza, da cozinha, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras. Tenho que agradecer a portaria da Santa Casa, enfim, aos colegas que me ajudaram, né? Em suma, a Santa Casa como um todo, a provedoria, a todos os provedores, não teve nenhum provedor que criou problema antimédico, todos os provedores, né, nos ajudaram. Então, esse prêmio, na verdade, é uma honraria, primeiro para a Olímpia, porque é a primeira vez na história de Olímpia que um cirurgião recebe esse tipo de prêmio, quer dizer, sendo condecorado no estado de São Paulo, que é um estado top em termos de saúde, nós estamos recebendo. Em termos de quase tudo, né? Então, segundo, é uma honraria para a nossa Santa Casa, e que você pode fazer dentro de uma estrutura boa, né? Dentro de uma estrutura que não é espetacular, mas é boa, né? Você pode fazer tudo isso, né? E para mim e para minha família, porque a minha família, o Fábio é médico, entende isso, e toda a minha família, nenhum filho meu falou, nossa pai, nós fomos em tal lugar, o senhor não estava, nossa pai, não, porque eles sabiam que eu precisava trabalhar, precisava desenvolver essas coisas, tudo aquilo. E aos meus professores, em especial um médico chamado Hélio de Almeida Pinto, era um cirurgião no qual eu me espelho, de Vassouras, que fazia muito mais do que eu faço, você entende? Ele morreu esquecido, né? Então, eu acho que esse prêmio é uma dedicatória que eu faço à minha Santa Casa, à minha Olímpia, e, desculpem, gente, é a mim mesmo. Lógico. Se você falasse assim, Nilton, você quer ganhar na loteria esportiva 70 milhões de reais, ou você quer esse prêmio? Eu quero esse prêmio, porque a minha vida toda foi baseada na cirurgia. É o reconhecimento. É o reconhecimento. Você fala, puxa vida, né? Eu estou em Olímpia, estou no interior, e um colégio brasileiro de cirurgiões, que é o que há de melhor no Brasil, reconhece. Ô Nilton, você ao longo da sua estada aqui em Olímpia, até pelas ausências de uma tecnologia maior, etc., eu lembro, por exemplo, que eu assisti a sua primeira cirurgia de laparoscopia. Você lembra disso? Rapaz, numa televisão de tubo daquele tamanho. Primeira vez, né? Você assistiu e você botou um stickman. Você lembra disso? Eu lembro até hoje. Então, e depois você sofreu essa cirurgia, mas jamais... Eu não imaginava. Mas foi 10, 15, 20 anos depois. Ô Nilton, agora é o seguinte, eu quero dizer assim, você desenvolveu técnicas próprias, né? Na verdade, não são técnicas, são táticas. Dentro da técnica, eu não tinha aquilo para fazer tudo. E eu fazia as variantes. Né? Tem uma nossa aí da barriga d'água, tem 100 mil pessoas que viram e me perguntam todo o tempo, como é que um cara em Olímpia faz isso? E nós temos mais de 20 dessa daí aqui em Olímpia, porque na época houve uma transmigração de gente do Nordeste com xistosomose. Né? Então nós fizemos isso aqui. Tem muitas outras coisas, a papilotomia, por exemplo, esse filme que eu apresentei, eu ganhei o primeiro prêmio no Congresso Paulista de Medicina, de cirurgia. Quer dizer, assim... Quando você tem uma dificuldade, você tem que transpor aquilo lá. E naquela hora não tem jeito. E naquela hora você faz a tática cirúrgica. Você tem que fazer. E de repente você fala, bom,
putz, eu ia gastar aqui 4, 5 horas, com 1h30 eu resolvi aqui de uma outra maneira, muito mais simples e mais fácil. Acabou, foi isso que foi, a vida foi me ensinando, foi um aprendizado, né? Então, às vezes à noite eu fico assim, o cara fez isso, apresentou isso, mas e se eu fizesse isso? Eu falo que ele não dorme, ninguém acredita. Eu fico matutando, né? E às vezes aparece a oportunidade de você fazer, né? E você faz. Uma vez o Fábio estava numa cirurgia, ele me chamou e falou, pai, o que eu faço aqui, né? Eu falei, filho, esquece, não prolonga a cirurgia, faz assim assado. Ele falou, não tinha pensado. Aí eu falei, sabe o que acontece? Cabelo branco é muito importante em medicina e cirurgia. Quer dizer, experiência, né? Claro. Agora, você não pode ter experiência e não estudar. Não é só experiência. Não adianta. É a experiência seguida de estudo, né? É isso aí. Sem o conhecimento, você evolui, porque você não consegue nem refletir. Exatamente, né? Você não acompanha, né? Então tá bom. Nilton, agora vamos sair da medicina um pouquinho? Vamos. E o Olímpia? Como que você está vendo o Olímpia hoje? Olímpia, Arantão, eu sou ufanista. Eu gostaria... Eu posso falar uma besteira aqui? Claro. Olha, nós temos um prefeito, nós temos um deputado federal, Geninho. Os dois são meus amigos, né? O Geninho, nós tivemos assim um pequeno entreveiro, mas ele foi de uma sensibilidade. Quando eu tive aquela homenagem na Santa Casa, ele veio especialmente, foi lá, me abraçou, tudo isso, eu também. E aquilo que você fala, para com isso daí, a gente gosta de todo mundo, nós somos uma cidade pequena. Chega a época de política, aquele brigueiro, aquela besteiraiada, um fala mal do outro, tal. Passa a política, vem a calmaria. Então eu começo a não entender por que isso daí, por que essa brigaiada, essas coisas assim. Então eu acho o seguinte, Olímpia tem um bom desenvolvimento, né? Está indo bem, nós perdemos várias vezes o cavalo montado. Nós perdemos com a moveleira, depois com a indústria de laranja, teve uma época que teve oleosa aí, óleo de arroz, né? Teve isso aí. Imóveis, teve nós perdemos. Nós já fomos quarto PIB do Estado. Isso. Parece que com o seu Benito, que nós tivemos a sorte de ter um Benito Benatti, com certeza, que foi um indivíduo futurista, né? E depois veio aí o Noronha, que sempre assessorou o Benito e tal, e que tem as mesmas características dele, né? Então, quer dizer, nós estamos num progresso. Mas nós temos um fundo aí, talvez 3, 4 mil famílias, que ainda estão abaixo da linha da miséria. Bom, meu pensamento, né? Talvez alguém vá me criticar. Eu acho que não custa nada uma conversa entre o Geninho, entre o Fernando, deixar as vaidades de lado, cada um chama o seu grupo. Gente, nós somos de Olímpia, nós estamos num pique de crescimento. De repente isso pode parar. Se houver um acerto político, uma calmaria, Olímpia pode dar um boom maior do que deu. Então eu sou ufanista, eu ainda acredito que eles possam fazer isso. E rogo a Deus que isso aconteça. O que eu não gostaria de ver de novo, eu estou afastado da política, até porque tive essa doença, fui candidato a deputado, fui mal votado. Em suma, me desinteressei pela política e tem algumas coisas da medicina que eu preciso fazer ainda, né? Ainda mais depois desse prêmio. Mas eu acho assim, nós precisaríamos ter uma calmaria política, em todos os sentidos, né? Para que Olímpia tivesse um projeto de 12 anos para frente. Aí. Entra um, saiu outro. Você está entendendo? Entra outro, continua na mesma linha. Teria que ter um projeto. Entendeu? Um projeto. Esse é o meu pensamento. Então é o seguinte, senta os dois, conversa com calma, né? Deixa as suas vaidades de lado. Os companheiros, porque também tem uma coisa, viu, Arantão? O que atrapalha bastante é o grupo político. São algumas pessoas que são mais radicais de um lado, do outro, que começam... Isso precisa... E a polarização que está no Brasil, ela também está em Olímpia. Então, isso daí, no meu entender, em Olímpia, que nós temos todas essas condições, eu acho que deveria haver uma conversa. E gozado é que em Olímpia a polarização ela se dá entre o grupo do Geninho e o grupo do Cunha hoje, né? E são todos do mesmo grupo, quer dizer, são todos farinhas do mesmo saco, não é? Então é uma polarização que se dá na direita, né? No Brasil todo é esquerda e direita, em Olímpia não, é só dentro da direita. Eu assim não falo mais em direita e esquerda, acho que isso não existe mais, né? Existe o bom político e o mau político.
Existe gente na esquerda muito boa e gente na esquerda muito ruim. E na direita muito ruim e muito boa. Porque essa questão do cara falar, é comunismo, não existe. O comunismo nunca existiu no mundo. Porque o comunismo é a ausência do Estado. É uma sociedade tão organizada que não precisa de ninguém, não precisa de delegado, de governador, não precisa de nada. Assim, ela se autogere. O comunismo da Rússia é um e o comunismo do Brasil é outro, totalmente diferente. E lá na Rússia, por exemplo, nunca se deu o comunismo, que deu lá, porque o socialismo ele era a revolução que poderia levar ao comunismo, entendeu? E o socialismo, na verdade, em lugar nenhum se transformou, por quê? Porque virou em ditadura. Então, ditadura não é socialismo nem comunismo. Toda ditadura, ou é de esquerda ou é de direita. Não tem nada a ver. Agora, em Olímpia, eu penso isso, quer dizer, posso estar falando uma bobagem, posso até ser criticado, mas sinceramente, eu estaria, se eu tivesse num desses dois cargos, eu estaria de coração aberto para sentar e falar, gente, vamos parar de picuinha. Né? Lavação de roupa. Você vê, sabe, por exemplo, o Geninho, né? Vamos dizer assim, são adversários políticos, né? Mas o Geninho tem ajudado muito, Fernando. Com certeza. Isso é bonito, né? Isso é bonito. O Fernando, por sua vez, também não fez nenhum ato de agressão ao Geninho. Não. Então, quer dizer, por que até agora dá para ir bem? O Geninho ajudando a cidade, ajudando a Santa Casa está maravilhosa, está tudo bem, quer dizer, está indo bem. Nós precisamos agora pensar um pouco nessa população de periferia que está assim há muitos anos, ela tá, não é só agora não, é um processo antigo, né? Se até agora... ela está sendo jogada, e agora ela vai ser jogada para aquela região lá, do Santa Fé, que lá vai ser o novo bolsão. Então assim, se vai indo bem até agora, se um tem ajudado o outro, um tem conversado com o outro, um tem respeitado o outro, por que não fazer manutenção disso? É difícil, mas, claro, mas não é impossível. Toda a realidade um dia foi utopia, né? Não é verdade? Então, olha, fulano, calma aí, não vai brigar, ciclano, calma aí, né? Eu já sou diferente de você, eu acho que o diálogo, né? Eu acho que pode continuar sendo meu adversário. Respeito você, você pode ter sua posição, mas o que a gente tem é que discutir, né? Tem que discutir, tem que conversar, não brigar. E pensar em Olímpia. Porque quando você tem o mesmo pensamento, ele não frutifica. Ele se torna uma coisa muito, assim, uma coisa só. O que você tem que ter é a diversidade, porque a diversidade de pensamentos, ela leva à construção de alguma coisa. Eu te dou uma ideia, o outro dá outra, outro dá outra, você assim, constrói. Agora, aí que está, o grande problema é o problema que a própria medicina, que a própria população enfrenta hoje, né? Quem ouve quem? E outra coisa assim, você pode fazer uma crítica, de repente ela é construtiva, você tem que absorver. Você não é dono da verdade. Eu sempre aponto aquilo que eu acho que tem que ser feito. Então, agora, se você faz uma crítica e eu achar que você está me ofendendo, é muito melhor eu vir aqui conversar com você. Quantas vezes, Arantão, eu não vim conversar com você? Quantas vezes você falou, Nilton, vamos fazer assim. Então, eu acho que, e assim... Eu tenho inimigo político na cidade? Nunca. Fui vereador, fui vice-prefeito, nunca ofendi ninguém, você nunca me viu falando mal de ninguém, nada. Não há necessidade disso em Olímpia. Claro que não. Não há necessidade. Então, esse é um pensamento que eu tenho. Agora, agora você vê, se não fosse o Benito Benatti, hoje, vamos tirar o turismo de Olímpia. Nós teríamos uma cidade ainda agrícola... Dormitória. Curritela que não teria, em vez de 5 mil famílias, 5.700 famílias na linha da pobreza, nós estaríamos com 7, 8, 9 mil. Curritela. Porque o pessoal que não tem emprego no campo hoje trabalha na construção civil. Sim. Então, aí que está o X. Seria muito pior. Tá ruim? Tá. Mas seria 200 vezes pior se não tivesse o turismo. Né, o que acontece? Por que disso? Eu entendo que a cidade no passado, ela era grupos de coronéis rivais. Nós sempre tivemos isso, né? Tem eleição aqui que foi decidida na bala. Isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, nós tínhamos que deixar essa coisa de coronel e passar a ouvir. Porque você pegar, por exemplo, dá para se construir um grande projeto em Olímpia, entendeu? Mas tem que ouvir. Você acha que a população ia estar chiando hoje, dizendo que o Fernando não gosta de pobre, tem nojo de pobre, que o Fernando só se preocupa com o que não é verdade. Sabe por quê? Se ele tivesse trazido as pessoas para
para governar junto. Pega 100 mil reais, vai num bairro hoje, vamos reunir o pessoal aqui, tem 100 mil reais para gastar esse ano. O que ia pescar isso num orçamento de 300 milhões por ano? Mas você sabe o que acontece, Arantes? É o seguinte, toda política é o seguinte, ele não gosta de pobre. Mas quando a pessoa entra lá também, continua do mesmo jeito. Agora, existem coisas fundamentais, por exemplo, tratamento de água, de esgoto, a Santa Casa com melhoria, o próprio turismo que precisava, o turismo não podia parar nesse determinado momento. Então, não pode se dizer também que o Fernando foi um mau prefeito, né? Você não ouve falar em corrupção, você não ouve falar... Eu acho que eu acho assim... Em 4 anos, não dá para você fazer tudo o que você tem vontade de fazer. Mas você tem que estar com o olho aberto para a reeleição, ouvir e ver esse outro tipo de população. Eu não posso. Você, o melhor, você é o cara mais fudido na cirurgia, o médico mais ferrado de Olímpia, né? Mas tudo bem. Você acha que você nunca aprendeu nada com um iniciante? Você falou para mim que quando o pessoal vinha fazer estágio aqui na Santa Casa, que às vezes você via do cara fazendo um negócio que você... E acrescia, porque é isso, eu fui para a sala de aula, eu dava aula, eu aprendia muito mais do que ensinava, porque ninguém ensina ninguém, não. Você aprende junto. Se você não aprender junto, a vida é isso. Então, veja bem, eu me afastei um pouco da política, né, em decorrência da doença, né, também fiquei um pouquinho chateado assim, puxa vida, né, o doutor Antônio, que é meu amigo, um indivíduo que não morava aqui, que não tinha residente, teve mais votos do que eu, que há 46 anos lá botaram. Houve uma... Mas isso é uma conjunção de fatores que não tem nada a ver com a sua bem-querência. Não, tudo bem, claro, eu entendo isso. Mas, por exemplo, aqui eu era mercenário, quer dizer, propagaram essa ideia. Como propago a ideia de que ele não gosta de pobre? É a mesma coisa, quer dizer, mercenário, puxa vida, nós estamos há 3, 4 anos sem receber da Santa Casa. O doutor Antônio atendia lá, complicava, ele mandava para mim cuidar. E eu que sou mercenário, ele recebia lá o salário dele. E eu não recebo até hoje, 3, 4 anos da Santa Casa. Então quem é mercenário? Então, é a mesma coisa da história, ele não gosta de pobre, mas onde? Se você melhora esgoto, melhora uma Santa Casa, você está entendendo como é que é? Se você começa a botar na cidade como é que chama isso que me fugiu agora? E você consegue... oh, meu Deus do céu! Para você ver a movimentação da cidade, se um cara roubou ou não roubou. Câmeras. Quer dizer, devagarzinho, a coisa vai indo muito bem, né? Então... Assim, mas a gente tem que entender o seguinte, Nilton. Veja bem, eu quero que você tenha seguinte, eu não estou defendendo ninguém, nem criticando ninguém. Eu acho também que o Fernando, eu até tinha uma ideia até melhor do que eu tenho hoje. Eu ouvi aqui uma pessoa do Daemo, que é o Otávio Lamana, né? Pode criticar o que for, os adversários dele, etc. Mas ele, tecnicamente, ele ponderou algumas coisas que me fez ver que o Fernando realmente, mas ele é um bom gestor, mas é um gestor que leva muito mais em consideração a política do que a própria razão de engenharia que ele tem ou de gestão que ele poderia ter. Esse ponto. Porque, por exemplo, você vê, ele argumentou aqui com um argumento científico que a ética, que é a estação de tratamento, que é o grande problema nosso, que seria o fator interessante, porque até de saúde pública não está tratando ainda. Mas demora um certo tempo, não vou entender. Ela não vai conseguir tratar porque ela está dimensionada para até 60 mil habitantes. E nós chegamos a receber 30 mil pessoas aqui. Toda vez que o excesso de esgoto produzido ele assume, lá é tratado com micro-organismo. Então, esse micro-organismo ele vai para o beleléu, ele leva mais 60 dias para voltar de novo. Aí você tem uma nova carga de excesso e ele para de funcionar de novo. Mas vamos dizer, se isso for verdade então, real, se isso for verdade, o que acontece? Foi mal planejado. Não, mas eu digo assim, eu duvido que o Fernando não esteja enxergando isso e não tente uma solução. Não, aí que está. Porque, na verdade, estava 25 anos parado. Sim, mas adianta você fazer e não funcionar. Foi gasto todo um dinheiro, a população está pagando mais caro, porque agora tem uma forma de... Mas assim, de qualquer maneira, por mais inteligente que você seja, por mais capacitado, o erro é inerente ao seu humano. Eu não estou dizendo nem que errou. Você erra menos se você ouve mais. Quanto mais você ouve, menos você erra. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu gostaria muito de ver uma pacificação. Com certeza. Acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Queria ver isso.
Porque, sabe, enoja a nossa cidade, essa brigaiada, essa coisa horrorosa, denúncia daqui, denúncia dali. Há 100 anos, né? Vocês falam, aí daqui a pouquinho eu te ofendo, daí a pouquinho eu estou precisando de você. Aí vocês estão amigos de novo. Aí eu sou teu inimigo mortal nessa política. Aí na outra eu sou teu companheiro. Então, uma putaria. Não, quer dizer, eu não sei. É que nem o Circo da Aurora. Como eu tô reflete, o Circo da Aurora reflete. Como eu tô afastado, né, disso daí, até por problema de saúde, quero me dedicar mais à profissão ainda, tem muita coisa que está na minha cabeça para mim fazer ainda. Eu acho que a Santa Casa está atingindo um nível bom. E aqui eu quero parabenizar, como sempre eu faço, a todos os provedores da Santa Casa. Quem entrou lá só arranjou dor de cabeça. Entrou de cabelo preto, saiu de cabelo branco. Todos. Então eu quero parabenizar a todos os provedores da Santa Casa e quero parabenizar a família de todos eles, porque o indivíduo deixa a sua família em paz para receber bordoado o tempo inteiro, entendeu? Bruna, vamos aos bons dias. Edival Matos, agradeço a Deus por você, pelo que já fez pela minha família. E Luiz Duim, bom dia. Esse negócio vive saindo do ar. Silvio Ribeiro Passo, boa tarde, doutor Nilton. Regina Patrian, bom dia. Geraldo Gomes Arantes fala para o Nilton que os políticos que temos, Cunha, Geninho, podemos melhorar muito, mas muito mesmo. Wanda Tereza Petinelli, bom dia. Bom, então, você vai ter que ir embora meio de 10, né? Então, vamos, você tem, então, aí 2 minutos, tá faltando para meio de 10, para você falar o que você quiser aí. Primeiro, bota a boca no trombone. Vou botar a boca no trombone. Primeiro, agradecimento incondicional à minha família. Com certeza. Minhas irmãs, todo mundo, isso, aquilo. Segundo, um agradecimento incondicional à minha Olímpia. Eu falo, às vezes eu começo a me emocionar um pouco. Tanto afeto, tanto carinho. Toda vez que eu fiquei doente, meu Deus do céu, essa cidade se transformou num oráculo. Então, eu tenho que agradecer a esse povo e quero dizer para vocês que eu não me arrependo nenhum segundo de ter feito tudo que eu fiz nesses 47 anos dentro da Santa Casa. O meu agradecimento enorme a todos os provedores da Santa Casa e a minha Santa Casa, que apesar de tudo me deu a oportunidade de aparecer como um cirurgião de destaque no estado de São Paulo e no Brasil. Então essa Santa Casa para mim é uma, vamos dizer assim, é um palco onde se cultua a saúde, a educação e a religião, principalmente a religião. Não nos esqueçamos, extensão da tua casa. Sim, não nos esqueçamos que se você quiser destruir o mundo, você destrua a religião e a família. Pronto, está feito o que você não pode. Família e religião são fundamentais. Agradecer, Arantão, a você, a Bruna, pela amizade. Em todos os momentos difíceis você esteve ao meu lado, nós conversamos muito. Eles até confundem as coisas. Às vezes você faz uma crítica, eles acham que eu mandei você fazer uma crítica. Às vezes você faz elogio para mim. Quer dizer, eles se esquecem que, até do ponto de vista político, você pensa de uma maneira, eu penso de outra. Com certeza, e, no entanto, nós somos como irmãos. Não é verdade? E nunca brigamos por causa disso. Sianeses nunca vão ser iguais, não tem jeito. Igualdade então, não existe, isso daí que eu quero dizer. E também, Arantes, eu queria estender isso à nossa região, às cidades vizinhas, Altair, Guaraci, Severina, Cajubi, que eu tenho grandes amigos, grandes pessoas. Já operou um monte de gente. E que também não fizeram menos do que Olímpia, não, viu? Eu recebi muita oração, muita coisa, tudo isso. Então, assim, se eu morrer amanhã ou depois, não vou morrer, viu? Você pode ter certeza. Ter que te aguenta suportar. Mais uns 30 anos, dá. Não estou operando ainda. Mas, eu morro feliz pela minha vida profissional e pelos amigos que eu fiz aqui na região. É isso que sobra. Então, um beijo para todos os olimpienses, um beijo para toda a nossa região. Aqueles amigos do coração, o beijo vai para o coração, você está entendendo? E aqueles que porventura possam não me querer muito bem,
Pensem, é melhor me querer bem, porque eu quero vocês bem, não custa nada e a gente vive mais feliz. Você fica com menos ódio, com mais amor no coração, tudo isso, você vive feliz. Isso eu aprendi com o senhor, Antão, que desde quando você fala isso. Os negros metem o pau em mim, falam isso, né? E eu vivo feliz, porque eu tô... É isso aí. É isso aí, Antão. É o que eu queria falar. O André está desejando bom dia. Dr. Newton, meus parabéns pela premiação recebida e força nessa luta. Ana Furquim, bom dia, melhor médico que tem para mim. Ademar Salmazo, bom dia. Renato Silva, bom dia a todos. Um abraço, Dr. Newton. Bom, eu vi uma perguntinha ali, o exame de sangue deve ser da próxima. É confiável? Não é só ele, hein? Eu deixei claro aqui. Tem que fazer o exame de sangue, o toque, numa dúvida... Tem ultrassom para fazer a conclusão. Por favor, não vão no negócio de só fazer o toque ou só fazer exame de sangue, que é bobagem. Dança. Rafael Cristófalo, exemplo de profissional, exemplo de ser humano. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que agora acabou. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, um beijo a todos. Ouvimos o nosso querido médico Guru. Nosso guru. E amanhã a gente está de volta com mais um Cidade em Destaque aqui nos 98,7 MHz da sua rádio cidade. Tchau, gente!